Deus é bom. Oh, glória, estamos começando. Vai ser uma tarde gloriosa, uma tarde de muita unção, muito poder. Oh, glória. Vão entrando aí, sejam bem-vindos. Helenita, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe. Edneuza, seja bem-vinda, minha querida. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Hoje nós vamos falar de coisas extraordinárias. Pastora Marisa Lara, seja bem-vinda, minha querida. Glória a Deus. Deus é muito bom. Oh, glórias, glórias, glórias. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa tarde maravilhosa na tua presença. Patrícia, que bom que deu tempo. Glória a Deus. É hoje, hein? Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus, isso mesmo. Ale, que bom, Ale, que você conseguiu. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Verinha também. Que bênção, glórias a Deus. Essa tarde vai ser uma tarde de milagres, uma tarde de selos proféticos. Uhul! É isso mesmo. Glória a Deus. Uma tarde onde o Senhor vai selar a nossa unção. O Senhor vai falar de segredos espirituais conosco hoje. Vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Manda aí nas suas redes sociais aí, em nome de Jesus. Manda aí nos seus... Olá lá, seja bem-vinda, minha querida. Manda aí nas suas redes sociais, convida todo mundo do grupo, em nome de Jesus. Ô, glória. A Jane também entrou. Glória a Deus, a Eunice, oh minha linda, beijinho para você também, glória a Deus. Oh, nós vamos falar deste Deus de milagres, nós vamos falar desse Deus de promessa, nós vamos falar de um Deus que nos dá chamado. Vamos falar num Deus poderoso. Oh, Glauco, que bênção, glória a Deus, que bênção que você conseguiu estar conosco hoje. Natália Brandão também, seja abençoada, seja bem-vinda, minha querida. Glória a Deus, Deus é muito bom, amém? Glória a Deus. Vamos falar de chamado, né? Vamos selar esta semana com um selo novo do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ah, Eunice, a sua irmã, pastora Marisa, que bênção! E ela tá firme e forte, né? É fielzona mesmo, isso mesmo, em nome de Jesus, Eunice. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Tá firme mesmo. Tô vendo aqui. Tá em todas as lives. Não tem como Deus não abençoar, né? Não tem como Deus não selar. Glória a Deus. É isso mesmo. Vamos orar, queridos. Vamos orar, glorificando ao Senhor, declarando as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Vamos declarar nesta tarde o senhorio dele nas nossas vidas. Vamos declarar o selo da vitória, vamos declarar unção. Hoje nós vamos falar de unção, vamos falar de poder, vamos falar de chamado e vamos falar de capa. Ô, glória! A pastora, só um minutinho, queridos. Isso, esse mesmo, Glória a Deus, Deus é bom, amém? A pastora Natália está aqui comigo, cada dia um me auxiliando, né? O pastor Josiel está comigo também. Ah, o Telzinho chegou para estar conosco na live. Eu arrumo tudo direitinho. Ele vem e fica bem naquele lugarzinho. E aí ele vai, amassa tudo, olha lá. Amassa, senta, não tem jeito. É um grude. É um grude com a vovó.
Glória a Deus. Deus é bom, amém? Vamos orar? Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor damos a Ti. Muito obrigado por estar conosco nesta tarde, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por estar, Senhor, conosco nesta tarde, no Seu poder, na Sua vontade estabelecida. Senhor, nós levantamos as mãos para declarar o Teu senhorio, declarar o Teu poder sobre nós, declarar que nós Te amamos, declarar, Senhor, que sem o Senhor, sem a Tua unção, nós não somos nada. Declarar, Santo Espírito de Deus, que precisamos do Senhor sobre todas as coisas. Precisamos do Teu comando, da Tua unção, da Tua revelação. E hoje, Senhor, revela, Senhor, os Teus segredos para nós. Revela a Tua palavra sobre nós. Revela, Senhor, os Teus sonhos sobre nós. Seja assim, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nesta tarde eu quero te pedir, sela todos aqueles que estão conosco, que vão depois assistir essa live, mas que estão agora neste momento ao vivo, juntamente comigo, intercedendo, orando, clamando e esperando para te ouvir. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Oh, Pai querido, por esta oportunidade, por mais uma tarde de glória na Tua presença, por mais uma tarde de restauração, por mais uma tarde, Senhor, onde o Teu Santo Espírito vai nos encher com o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção poderosa, porque sabemos que o Senhor tem sonhos grandiosos ao nosso respeito. Senhor, sela-nos, Senhor, em nome de Jesus. Sela este estudo, sela esta tarde maravilhosa na Tua presença. E em nome de Jesus te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! É muito bom estarmos juntos. É muito bom estarmos unidos, é muito bom estarmos num propósito. Eu estava conversando com a pastora Marisa Lara, ali no WhatsApp, também com a Patrícia, sua filha, e quanto o Senhor tem falado conosco, quanto Ele tem nos ensinado, quantas expectativas estão nos nossos corações para que as coisas se realizem. Queridos, vocês não têm ideia como eu tenho ansiado por ver os frutos na vida de vocês, porque se eu estou aqui é porque eu quero que realmente Deus faça o extraordinário no ministério de vocês, na vida de vocês, nos sonhos de Deus ao seu respeito. E em nome de Jesus, eu quero realmente agradecer ao Senhor por mais dessa oportunidade. Quero que nós estejamos juntos, amém? Hoje nós vamos terminar este processo de chamado, porque eu quero selar isso com você, e depois eu vou estar passando, porque eu não vou fazer ao vivo, eu não vou fazer o teste de dons ao vivo com vocês, porque são muitas questões. Nós teremos 88 questões. E se nós fizéssemos ao vivo, não daria nem para fazer em 1 hora, queridos, porque você tem que repetir a questão uma, duas, às vezes até 3 vezes, né? Então, nós vamos fazer, eu vou mandar para vocês o material, tá bom? Eu vou deixar naquele esquema, no corpo da divulgação do vídeo, eu vou deixar aquele esquema daquele WhatsApp. Você vai me entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu vou te mandar todos os arquivos, tanto das perguntas quanto Não precisa, filha. Não, imprimir não. Tanto do dons, do teste mesmo, tanto do teste quanto das questões, tá bom? E aí você vai fazer
Isso é uma tarefa de final de semana. Você vai fazer esse teste. Alguns eu sei que já pegaram o teste de paixão ministerial e é muito legal, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. E aí nós vamos juntar na semana que vem. E nós vamos começar a falar de estilo ministerial semana que vem. Então é muito importante que você faça o teste de dons, tá bom? É muito importante. Eu só posso mandar para vocês porque eu não tenho contato de todo mundo. Então eu só posso mandar para vocês se vocês entrarem, mandar um oi para mim no WhatsApp. Aí eu retorno, tá bom? No mesmo número que você me mandou, eu retorno o material para vocês que vocês façam o teste com as questões e direitinho com o quadro que eu vou mandar para vocês. E aí a gente fica pronto para semana que vem, tá bom? E se você não pegou o de paixão ministerial, aí eu já mando junto também, para você fazer os dois e nós estarmos aí juntinhos, amém? Por quê? O teste de dons é assim, nós vamos ter um quadro onde tem vários números, até quase 100 números nós vamos ter ali. E aí, para cada pergunta, você vai ter que colocar um número em cada quadradinho. Então, isso não dá para nós fazermos online. Até daria para a gente fazer online, mas nós íamos ficar aqui mais de 2 horas, né? Então fica um pouco cansativo mesmo. Então eu prefiro ministrar vocês hoje, continuar com a palavra, continuar com a ministração de dons e chamado, para abrir um pouco a sua visão ministerial, a sua visão espiritual também disso, te deixar a par sobre todas essas coisas, e aí você faz o teste e semana que vem você vai estar prontinho, tanto com de dons quanto de paixão, para nós falarmos de estilo ministerial, amém? O estilo ministerial, ele vai fechar um ciclo onde nós vamos entender muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós vamos aprender o porquê que a gente reage de algumas formas, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não aguento o seu jeito, tem que ser do meu jeito, e nós vamos aprender que nem sempre tem que ser do nosso jeito, nós somos diferentes, né? Nós falamos semana passada sobre os dons, que nós somos diferentes, temos qualidades diferentes, graças a Deus por isso, né? E é importante, né, identificarmos essas diferenças para atuarmos no mundo espiritual ali da melhor maneira, amém? Você concorda comigo? Um joinha, tá tudo bem aí? Amém? Eu tô só visando o bem-estar de vocês, amém? Se eu ficar aqui, ia ficar muito cansativo, eu prefiro ministrar vocês. E hoje Deus tem uma palavra tão linda. Você tá pronto para receber essa palavra? Abre o seu coração, porque essa palavra é uma palavra maravilhosa, amém? Glória a Deus. Então eu quero começar hoje com esta palavra, uma nova unção, um novo poder, amém? Uma nova capa sobre nós. Nós vamos aprender a associar aí, em nome de Jesus, nós vamos aprender a associar os sonhos de Deus, os sonhos a Ale pegou de paixão, isso, aí eu já te mando, eu tenho o seu contato, aqueles que já entraram em contato comigo, eu já tenho contato, eu mando para vocês, tá bom? Aqueles que eu não tenho, aí você entra em contato comigo que eu mando, ok? Certo? Vocês são tecnológicos, vocês são melhores do que eu, ó, anos-luz. Vocês rapidinho vão pegar todo o material que vocês precisam. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Eu quero começar com algo importante. Chamado, nem sempre nós estamos prontos para ouvir. Como assim, pastora? Às vezes nós, durante a nossa vida, né, por tantas experiências, tantas situações, nós nos deparamos com tantas coisas e às vezes ficamos confusos com aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas hoje
eu quero te deixar um segredo espiritual. Deus, Ele não desiste de nós, Ele se esforça, Deus se esforça para nos chamar, para nos resgatar, para nos levar nos sonhos dEle. E isso eu te provo, lá em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 10, conta a história de Samuel. Samuel, ele foi um presente de Deus para Ana, né? Ana era uma mulher realmente desejosa por um filho e ela era uma mulher profética. Ela era uma mulher realmente preparada para gerar um profeta. E Samuel ainda era muito jovem quando ele estava ali servindo ao Senhor juntamente com o profeta e sacerdote Eli. E a Bíblia diz que eles estavam ali. Ele estava dormindo, eles estavam ali juntos, e aí de repente essa situação, esse cenário de Deus, né? Deus chamou Samuel, né? Então, todas as vezes que Deus quer chamar a nossa atenção, pode prestar atenção. Ele faz Samuel, Samuel. Ele fala José, José. Abraão, Abraão. Amém? Então, ele está sempre nos chamando duas vezes, 3 vezes. Ele está sempre insistindo conosco. Por quê? Porque chamado, ela é coisa que se descobre, não que se escolhe. Amém? Chamado é algo que se descobre e não que se escolhe. Muitas pessoas estão aí procurando aqui e ali, tentando fazer conexões ali para escolher, entre aspas, o seu chamado. E o seu chamado, queridos, o meu chamado, o chamado de uma pessoa, não se descobre, né? Ele se ele se descobre, ele não se escolhe. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Deus é muito bom. Oh, glória. Deus é bom. Então vamos lá. A frase para hoje é: as pessoas devem servir. A vida é uma missão, não uma carreira. Isso é muito importante para mim e para você. Isso é muito importante, porque nós temos um chamado, nós temos dons, como nós falamos na live passada. Nós temos um chamado e temos um dom para servir, amém? Para servir, em nome de Jesus. E não para estabelecer uma carreira, amém? Em nome de Jesus. Então, o chamado sempre vai implicar para nós ali um preço, sempre vai implicar para nós ali um posicionamento, amém? Oh, glória, Deus é bom. Deixa eu colocar o óculos aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. As pessoas que Deus quer chamar, né, que Deus deseja chamar, que Deus está chamando, são pessoas que estão dispostas a trabalhar, estão dispostas a servir o seu comando, servir no seu chamado, servir na unção que Deus tem estabelecido, amém? E aqui a gente observa que é muito importante termos este pensamento. Por quê? Porque o chamado, né, é algo que realmente precioso e o diabo tenta de todas as formas roubar esse chamado. Vamos dar um exemplo. A profissão nós podemos escolher, mas o chamado nós recebemos de Deus. Amém? Então, a profissão nós podemos escolher. E eu quero que você entenda isso, porque às vezes nós estamos trabalhando em algo, estamos tão envolvidos com aquilo, que nós achamos que aquilo é a razão da nossa vida, que aquilo é a nossa missão. E eu vou dizer para você, a sua missão é aquilo que saiu do coração de Deus. Talvez algumas coisas estejam ligadas, estejam ajustadas, estejam ligadas com aquilo que o Senhor estabeleceu, né? No seu trabalho, na sua profissão, porém,
né? Nem sempre aquilo que fazemos é efetivamente o chamado que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém? Então a profissão eu exerço, mas o chamado, amém? O chamado é algo que eu faço para Deus. Então a profissão eu exerço no dia a dia, mas o chamado é aquilo que eu exerço para Deus. A carreira profissional, ela pode acabar com uma aposentadoria, mas o chamado só termina quando morremos, queridos. Amém? O chamado em nossas vidas é só quando nós morremos. Enquanto estamos vivos, há fôlego de vida em nós. Amém? As recompensas de uma carreira profissional podem ser imensas, né? Mas as recompensas de um chamado está no céu, está nas mãos do Senhor. Então é importante entendermos isso para sabermos dar valor ao nosso chamado, dar valor à nossa missão, dar valor àquilo que Deus colocou nas nossas mãos, amém? Então eu quero dar uns exemplos aqui, porque semana passada eu dei uns exemplos sobre alguns personagens bíblicos e falei essa semana, né? Eu falei sobre personagens bíblicos e falei sobre alguns dons que eles tinham. Então, Faraó, ele tinha uma carreira profissional, ele era o faraó, né? Ele era ali o líder do Egito, mas Moisés era um libertador, Moisés tinha um chamado. É bem diferente, amém? Potifar tinha uma carreira profissional, mas José tinha um chamado. Então a gente pode ver que as pessoas exercem coisas, elas são às vezes até prósperas, são importantes, mas isso não quer dizer que aquilo que ela faz é o seu chamado. Amã tinha uma carreira profissional, né? Mas ali Esther, quando você vê a história de Esther, Esther tinha um chamado, né? Acabe tinha uma carreira profissional. Ele, entre aspas, era o rei de Israel. Mas se você ver Elias, Elias tinha um chamado. Então, hoje, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Por isso que é muito importante que você descubra a sua paixão ministerial. É muito importante você encontrar um ponto comum na sua paixão ministerial para entender qual é o lugar que você vai exercer seu chamado para a glória do Senhor, para servir ao Senhor. Amém? A missão de todo servo é exercer o seu chamado. Então, você quer agradar ao Senhor, você tem que exercer o seu chamado. Lá no teste de paixão ministerial, tem algumas perguntas que nos fazem refletir. E uma delas é: o que te motiva a levantar ou falar com as pessoas todo o tempo? A palavra de Deus diz que quando nós somos motivados é porque aquilo é valoroso para nós, aquilo é valoroso. Então, o que te faz andar? Né? As dificuldades ou as oportunidades. Hoje, se mova pelas oportunidades de Deus. Não se mova simplesmente porque você precisa de dinheiro, então você assim se move. Não, se mova por uma oportunidade, se mova por um chamado, se mova por causa de uma direção. E isso é importante, porque aquilo que nos motiva faz com que venhamos a estar firmes até o fim. Amém? Então eu quero ministrar esta palavra sobre você em Atos capítulo 12. E eu quero que você abra esta palavra comigo em nome de Jesus. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, a partir do versículo 6. Amém? Vocês estão comigo? Oh, glória, Deus é bom. Então vamos lá. Atos capítulo 12, a partir do versículo 6. Olha que interessante. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
e eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Até aqui por enquanto. Esta palavra é algo muito profético para nós hoje. Por quê? Porque todas as vezes que Deus nos comissiona, todas as vezes que Deus nos dá um chamado, todas as vezes que Deus derrama seus dons sobre nós, algumas coisas específicas vêm sobre nós. E uma delas é a capa, ou seja, a capa profética. Uma capa profética sobre nós. A capa simboliza autoridade. A capa simboliza o que você vai fazer. A capa, ela te comissiona naquilo que você vai fazer. E todas as vezes que você recebe uma capa de Deus, uma capa do céu, uma capa que vem das mãos de Deus, ninguém pode tirar essa capa. Fala assim comigo: ninguém pode tirar a minha capa. Amém? Eu vou te mostrar que a capa simboliza algo que o Senhor institui sobre nós. Por isso que os profetas, eles tinham uma vestimenta diferenciada e geralmente os profetas tinham uma capa sobre si. Os reis, todos os reis que vão reinar sobre uma nação, eles têm um manto, eles têm uma capa. E cada capa é diferente da outra. Às vezes as capas são específicas de um país, de uma nação. Por quê? Porque eles simbolizam o que eles estão fazendo naquele lugar. Você está comigo? Amém? Quando você... Até um super-herói, né? Olha só como se copiam as coisas. Quando você pensa num super-herói, cada super-herói tem uma capa, né? Ou a capa é igual para todas? Não. Cada capa é diferente. Se você mostra uma capa para uma criança, ele vai falar assim: ah, esta capa aqui é do Superman. Ah, esta capa aqui, essa capa aqui é do Batman. Esta capa aqui, por que ele sabe disso? Porque a capa simboliza o que aquele personagem vai fazer e o que ele realiza e quais são os poderes que estão sobre ele. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. E nessa passagem que nós lemos, Pedro estava já como um apóstolo. Ele foi comissionado por Jesus ali para implantar o reino de Deus nessa terra, para poder levar juntamente com os discípulos aos quatro cantos, aos confins da terra, a mensagem do Evangelho de Cristo. E aqui ele estava fazendo a sua parte. Ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava comissionando outros homens, outras mulheres de Deus, né, para ganhar almas, e ele foi preso. E a Bíblia diz que quando ele foi preso, claro que injustamente, porque justamente ele estava pregando o Evangelho. A Bíblia mostra que ele foi preso, a igreja continuou orando por ele, mas tem um segredo espiritual. Ele estava preso como todos os presos, ele estava ali amarrado como todos os presos, ele estava sendo guardado por todos os prisioneiros, né? Ele estava mantido ali sob proteção e segurança como todos os prisioneiros, mas tinha algo especial. A Bíblia diz que Pedro tinha uma capa. E quando, talvez você pode dizer: ah, estava frio, pastora. Ele tinha uma capa porque estava frio. Por que é esse ponto que eu quero chegar? Porque quando veio o resplendor de luz e veio o anjo do Senhor ali a abrir as cadeias e levar Pedro, sair daquela prisão, sair daquela situação, quando ele pôde se mover, porque lá no versículo
6, versículo 8, ele disse algo especial, fica comigo, ele disse algo especial: lança as costas a tua capa e segue-me. Amém? Lança a tua capa nas costas e segue-me. Então eu quero profetizar em nome de Jesus nesta tarde, que aquilo que o Senhor delegou sobre a sua vida, aquilo que Deus selou sobre a sua vida, eu quero selar esta palavra hoje na sua vida, antes que você descubra, antes que você faça os testes, antes que você ore ao Senhor, porque, queridos, quando vem à tona tudo aquilo que Deus já preparou para nós não podemos mais ficar indecisos se vamos ou não cumprir um chamado. Nós temos que já colocar os pés nas águas, colocar os pés no Jordão, colocar os pés à frente e começar a seguir a carreira que nos está proposta. Amém? Então eu quero profetizar e selar em nome de Jesus nesta tarde. Eu quero selar esta palavra profética, eu quero selar essa unção que Deus delegou sobre você em nome de Jesus. E há algo especial nesta palavra. Ninguém pode tirar a capa quando Deus nos dá esta capa. Ninguém pode remover esta capa. Ninguém pode se apossar dessa capa. Ninguém pode destruir esta capa. Você está comigo? Amém? Quando Deus nos dá, ninguém pode destruir aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Então, em nome de Jesus, que venha uma proteção do céu sobre você. Que em nome de Jesus o sangue de Cristo venha sobre você. Nesta passagem, nós vemos ali Pedro, ali amarrado, injustiçado. E diz que tiraram a capa de Pedro por enquanto, mas a capa ficou do lado. Quando veio a resposta do céu, o anjo, a primeira coisa que disse para ele disse: lança as costas a tua capa e segue-me. Ele não disse, me segue, e depois no meio do caminho volta e pega a capa. Não, ele disse, lança as tuas costas a capa. Ou seja, você não pode exercer nada neste mundo, queridos. Você não pode exercer nada no reino de Deus para o Senhor ou servir sem aquilo que o Senhor colocou sobre você. Amém? Por isso que é muito importante, queridos, usarmos a capa que o Senhor nos deu, não a capa do vizinho, né? Quando pensamos em Davi, aconteceu isso com ele. Davi chegou ali onde estava o exército de Israel e ali Golias estava atormentando mesmo, oprimindo o exército de Israel por 40 dias. E quando ele chegou para levar comida para os seus irmãos, ele estranhou, porque ele viu todo o exército acuado de Israel e aquele gigante, né? Aquele filisteu estava ali zombando de Deus, zombando do povo de Deus. E ele disse, eu vou guerrear contra esse gigante. Só que a gente vê numa parte que Davi não era um guerreiro com um estereótipo de guerreiro, né? Ele era um menino ainda, mas um menino segundo o coração de Deus e com uma unção na cabeça. Fala assim comigo, unção na cabeça. A unção na cabeça nos habilita a fazer mesmo quando não temos uma vestimenta. A unção na cabeça nos possibilita fazer mesmo quando não temos dinheiro nas nossas mãos. A unção na nossa cabeça nos habilita a exercer o nosso chamado, porque foi Deus que nos deu do céu, foi Deus que derramou aquele óleo da nossa cabeça, foi Deus que declarou do céu o que você seria. E foi assim com Davi. Quando Saul quis colocar uma armadura diferente, quando Saul quis colocar uma armadura diferente na vida dele ali, para ele guerrear, o que aconteceu? Não coube a armadura, não coube nenhum tipo ele não conseguia levantar a espada, ele não conseguia levantar o escudo, ele não conseguia colocar a armadura e se mover com a armadura. Por quê? Porque aquela capa não era dele.
aquela capa não era de Davi. Você está comigo? Então hoje, em nome de Jesus, eu quero selar em nome de Jesus. Eu quero selar cada chamado, enquanto você estiver na sua casa, fazendo o teste de dons, fazendo ali o teste de paixão ministerial. Eu quero, em nome de Jesus, orar para que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo, guardando a sua mente, te fortalecendo, te alinhando, trazendo a sua memória aquilo que te traz esperança, aquilo que saiu da boca do Senhor. Amém? Aquilo que um dia você já ouviu, em nome de Jesus, e que não seja roubado a sua esperança, as suas lembranças, a sua fé, enquanto você estiver respondendo aquelas questões. E eu quero também profetizar que não vai haver sobre a sua vida nenhum espírito de insegurança. Porque quando temos uma capa delegada por Deus, nós somos marcados por Ele. Nós somos marcados por Deus. Amém? A capa nos dá uma marca. A capa nos dá ali, quem vê sabe que nós temos uma identidade. Fala assim comigo: a capa que Deus nos dá nos traz identidade, ou seja, as pessoas olham para nós espiritualmente e elas entendem quem nós somos. Por quê? Porque a capa, nos capacita e nos identifica, nos traz identidade. Amém? Em nome de Jesus, vocês estão comigo? Tá dando para entender? Amém? E aqui é interessante que Pedro, quando ele saiu, ele teve que colocar a capa novamente no seu ombro. Sabe por quê? Não foi o anjo que fez isso? Porque o anjo podia ter pego, afinal de contas, Pedro já estava cansado, Pedro estava ali abatido, Mas por quê que o anjo colocou ali, não colocou ali a capa sobre ele? Porque ele disse: lança sobre ti a capa. Porque, queridos, nós temos que valorizar aquilo que Deus, obrigado, amor, aquilo que Deus, em nome de Jesus, nos dá. Porque a nossa capa, eu acho que não tem nada mais horrível para uma mãe quando você vê seus filhos, eles chegam, eles jogam a roupa deles para um lado, a roupa deles para o outro, o casaco para um lado, o sapato para o outro, a calça para o outro, e você entra e você fala: que é isso? Você não dá valor, você não tem cuidado com as suas roupas, você não tem cuidado com as suas coisas, você não tem cuidado com as suas vestes. Nós ficamos indignados que os nossos filhos agem assim. Agora, você acha que Deus também não fica indignado quando ele vê um servo dele jogando a capa e deixando-a empoeirada dos lados? Você acha que Deus não fica indignado quando Ele te dá uma capa cheia de pedras preciosas, cheias de toda identidade específica e única? E quando Ele vai olhar para você, Ele procura a capa e Ele diz: aonde está essa capa? A capa está empoeirada, a capa está embaixo de um sofá, a capa está dentro de uma gaveta, ó pastor, ó. Há muito tempo está dentro daquela gaveta. Hoje, em nome de Jesus, está na hora de você desengavetar esta capa, desengavetar em nome de Jesus e colocar em prática o seu chamado. Colocar em prática os seus dons, ir para o lugar certo e atuar no lugar certo, agir e fazer coisas como o Senhor te deu como dons, como herança, em nome de Jesus, amém? Então, nesta passagem mostra muito claro que era Pedro que tinha que pegar a capa, que provisoriamente ali tinham tirado e colocado no canto. Ele tinha que ter pego aquela capa e colocar de novo. De quem era a capa? Às vezes a gente fica pensando: Deus dá o chamado, mas depois que Ele dá o chamado é seu, o chamado é meu. Não é Ele que tem que cuidar do nosso chamado. Quem tem que cuidar do nosso chamado somos nós.
Amém? Quem tem que multiplicar o nosso chamado somos nós. Quem tem que atuar nos dons somos nós. Amém? Então o Senhor, em nome de Jesus, nessa passagem, Ele está nos chamando, dizendo hoje para cada um de nós, lança as costas hoje a sua capa e segue-me. Se você crê em mim, segue-me. Amém? O que Davi fez? Davi, ele foi diante do Golias daquilo que Deus o tinha preparado. Era a capa dele era a capa de pastorado. Era a capa de pastorado. E com esta capa de pastorado, ele tinha uma funda. E ele usava essa funda para proteger as suas ovelhas. Amém? E foi com essa funda que ele protegeu o reinado e a nação de Israel. Amém? Liga isso no seu coração, liga isso no seu espírito, em nome de Jesus. Amém? Então hoje o Senhor está dizendo para nós que é algo importante. Quando Elias, ele subiu ao céu, né? Ele foi elevado aos céus num redemoinho. A palavra de Deus diz que só uma coisa ficou para trás. Fala comigo, escreve aí, o que ficou para trás de Elias? Fala assim comigo, a capa, pastora. Elias subiu ao céu num redemoinho, e o que caiu do céu para que Eliseu pudesse pegar, pudesse perpetuar a capa dele, era a capa de sucessão, a capa de sucessão. Ele sucedeu Elias, e quando ele sucedeu Elias, era uma dupla honra. Eu quero em nome de Jesus profetizar na sua vida. Começou a ação de vitória no céu, a capa que está sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já foi conquistada. E quando o Senhor delega para nós essa capa e delega para nós esta unção, esta marca, este manto sobre nós, já é dupla unção, queridos, já é unção renovada, já é dupla unção. É impossível perdermos, queridos, quando o Senhor delega a capa que vem do céu. Amém? Então Elias, ele deixou ali para Eliseu. E o que Eliseu fez? Todos os seus feitos, Eliseu usou a capa. A primeira coisa que Eliseu fez, ele pegou a capa de Elias e tocou o Jordão. E a Bíblia diz que o Jordão se abriu em dois. Claro que se abriu em dois. Dupla honra, dupla unção. Amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que a capa, né, ela opera milagres. Né? Quando você pensa no profeta João Batista, a Bíblia é muito clara. Ele usava a sua vestimenta era vestimenta de camelos, de peles, né? E diz que ele comia gafanhoto, mas isso não tem muito a ver. Mas a sua vestimenta era já característica do quê? De um profeta. De um profeta que estava no deserto, de um profeta que abria os caminhos. O que abre os caminhos, queridos, é o leão da tribo de Judá. O que lá abre os caminhos é aquele que tem a couraça da justiça, é aquele que está mantido com a unção. E essa unção estava sobre João Batista. Amém? Então eu quero te perguntar hoje, qual é a sua capa? Eu não estou aqui simplesmente ensinando liçõezinhas e testezinhos para você. Hoje eu estou aqui ensinando vocês a prosseguir no profético, a atuar no profético, a entender que todas as coisas que Deus escreve ao seu respeito têm razão de ser. A unção que Ele delega, os dons que Ele te dá, as paixões, as inclinações que Ele coloca no seu coração para atuar no reino de Deus, tudo tem sentido. Por quê? Porque o Senhor quer atingir um objetivo. Davi
tinha que atingir um objetivo, Elias tinha que atingir um objetivo, João Batista tinha que atingir um objetivo, Pedro, o apóstolo Pedro, tinha uma capa e ele tinha que atingir um objetivo. E Deus falou para ele: pega essa capa, põe essa capa e vem me seguir que eu vou te tirar dessa prisão. Amém? Em nome de Jesus, qual é o seu objetivo nesta terra? Qual é a sua missão nesta terra? Quais são os caminhos que você tem que trilhar para chegar a este objetivo? Então hoje, em nome de Jesus, o diabo pode até tentar tirar a sua capa. Ontem à noite eu ministrei em Peniel no culto de milagres e eu falei um pouquinho lá sobre o meu testemunho quando Deus me deu essa revelação sobre a capa, né, sobre vestes, né, que são presentes espirituais de Deus. E ali eu falei um pouquinho do meu sonho que eu tive e o que Deus falou comigo naquele momento. E eu posso dizer para você, queridos, isso faz todo o sentido. O diabo pode tentar roubar a sua capa. O diabo pode tentar roubar a sua unção, mas ele não consegue. Ele não consegue, a não ser que você dê, né, queridos? A não ser que você abra a mão da sua capa. A não ser que realmente você diga: eu não quero esta capa, pode levar, Satanás. A não ser que você queira realmente se despir desta capa e viver de uma outra maneira. Aí sim ele pode fazer e pode levar embora. Mas se você se apossar desta capa e agir dentro desta unção, o diabo não pode roubar a sua capa. Amém? Em nome de Jesus. O que Jesus, olha só, o que Deus fez nesta passagem? Ele moveu a igreja a orar por Pedro. Ele mandou um anjo, quer dizer, queridos, ele designou o céu a respeito de Pedro. E Deus pode fazer isso comigo e com você, amém? Ele iluminou o lugar, ele iluminou o cárcere, porque a Bíblia diz que a luz entrou naquelas trevas, entrou naquela escuridão. E ele devolveu, né, novamente a segurança para Pedro, tirou daquela prisão e devolveu a capa de sobre Pedro. Amém? É importante pensarmos nessa questão de perder a capa. Quando eu estava ministrando ontem, eu contei que eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho não muito legal não, queridos, um sonho muito difícil para mim. Eu estava numa rodovia e dentro do carro juntamente com meu esposo e de repente eu olhava para o lado e estava chovendo muito e eu vi as minhas roupas na sarjeta, nas minhas roupas sendo levadas nas sarjetas, na água das sarjetas, e elas estavam entrando pelo bueiro, e aquilo me deu um desespero, aquilo me deu um pavor, aquilo começou a acelerar o meu coração, e eu dizia assim para o pastor: para o carro agora. E ele disse: por que você quer? Porque minhas roupas estão ali jogadas na rua. E ele disse: como assim? Eu falei: minhas roupas estão ali. E quando eu desci, é interessante que roupa é tudo igual, né? Roupa é tudo igual. Você vê uma roupa em você, daqui a pouco você assiste a televisão, você vê numa propaganda de televisão, você vê numa outra pessoa vestida, e roupa é tudo igual. Por que quando eu olhei no sonho, eu tinha certeza que aquelas roupas eram minhas? Porque aquelas roupas simbolizavam algo espiritual. E quando é algo espiritual, você consegue identificar no teu espírito o que é seu. Amém? Você consegue identificar que aquilo é sua propriedade. E eu desci e eu via minhas roupas entrando pelo bueiro e eu olhava pelo buraco e minhas roupas mais preferidas estavam dentro do bueiro. Eu comecei a colocar as mãos dentro do bueiro, comecei a arrancar e a puxar e eu falava: não vai ficar nenhuma roupa minha neste lugar, neste buraco, nesta sujeira, não vai ficar. E eu comecei a tirar
uma após a outra, debaixo da chuva, e comecei a amontoar, e comecei a levar para o carro, e comecei a chorar ao mesmo tempo, mas eu estava forte, eu estava convicta que eu estava tirando as minhas coisas dali. Naquele momento, depois que eu fiz isso, eu acordei, né? Eu acordei e Deus falou comigo. Deus disse para mim: cuida daquilo que eu te dei. Não permita que ninguém mexa nas coisas que eu te dei. Não permita que ninguém te defraude, que ninguém te roube. Não permita que ninguém toque naquilo que eu te dei. Isso é unção, isso é poder, são as suas vestes, são a sua capa. Não permita, resgata, protege. E naquele momento eu entendi no mundo espiritual que Satanás estava querendo roubar, sabe? Estava querendo sujar. Ele não podia destruir a minha capa, mas ele estava querendo jogar pelo buraco, ele estava querendo molhar, ele estava querendo bagunçar com as minhas coisas. E aí eu declarei no mundo espiritual: Satanás, você vai sair da minha vida, você vai sair da minha casa, você vai sair das minhas vestes, em nome de Jesus, você não pode tocar. E naquele dia Deus me deu uma revelação muito grande sobre esta passagem e sobre esta importância da capa nas nossas vidas. E eu me lembrei muito claramente de José. José foi um jovem escolhido, fala-se comigo, escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. E desde menino ele já mostrava sua unção. E ele teve ainda jovem um sonho. E ele contou esse sonho para a sua família e para os seus irmãos. E a Bíblia disse que esse sonho causou ali muita inveja para os seus irmãos, para a sua família. A sua família ficou indignada com ele, né? E lá no versículo 3 de Gênesis, capítulo 37, fala que Jacó fez uma túnica, fez uma capa para José. Aquela capa marcava José, aquela capa de governador, aquela capa de liderança. E é interessante que aquela capa tinha várias cores. Sabe por quê, queridos? Porque cada cor ali era uma nação que José ia proteger. A cada cor ali simbolizava uma nação que ele ia proteger da fome, que ele ia liderar ali para proteger aquela nação. E ele quando ele escolheu, quando ele ganhou aquela capa, ele se sentiu muito feliz. Ele se sentiu ali realmente escolhido, né? Amado pelo Pai, mas isso causou muita inveja. E Deus falou muito forte comigo: queridos, tem muita gente ruim neste mundo. Infelizmente, são pessoas usadas por Satanás, que às vezes querem o mal da gente, né? Eles não sustentam as suas capas e ainda por cima querem a capa dos outros. Os irmãos de José, eles não sustentavam as capas deles, porque eles fariam parte das 12 tribos de Israel. Eles também seriam escolhidos, eles também teriam uma capa de autoridade em cada tribo de Israel. Eles também teriam as suas histórias contadas, mas eles invejavam a capa de José. E a Bíblia diz que eles, ali naquele campo, eles quiseram matar José, acabar com a vida de José. Como o diabo não pode tocar no ungido de Deus, não pode matar o ungido de Deus, não pode destruir, não pode tocar nenhum fio da cabeça de um ungido de Deus, eles foram aonde? Eles foram na capa. Eles foram na capa de José. E eles pegaram a capa de José, marcaram com sangue de um animal e levaram essa capa para o pai, dizendo uma mentira, dizendo um engano.
José morreu, José não vai mais cumprir o seu chamado, aqui está cheio de sangue, ele está morto, ele não vai mais cumprir o seu chamado porque ele morreu, uma grande fera o pegou e o matou. Está aqui a capa de José. E a Bíblia diz que naquele momento Jacó acreditou naquelas mentiras, mas a capa espiritual que Deus tem para você, os sonhos que Deus tem para você, aquilo que Deus tem projetado sobre você. Vocês estão aí, gente? Dá um joinha aí, hein? Amém? Em nome de Jesus. Aquilo que Ele tem projetado sobre você, em nome de Jesus, ninguém pode tocar, ninguém pode mentir, ninguém pode dizer que morreu, ninguém pode dizer que aquilo acabou, ninguém pode dizer, olha, cessou, ele não vai mais cumprir, ela não vai mais cumprir esse chamado, eu não acredito. Isso é mentira. Fala assim comigo, mentira. Amém? Olha que segredo espiritual. O cego de Bartimeu, ele é cego, amém? E ele estava à frente ali do templo e ele ouviu que estava passando Jesus. A Bíblia diz que havia uma multidão, muitas pessoas podiam receber o toque curador, libertador, restaurador de Jesus, mas ninguém fez nada naquele momento. Mas o cego Bartimeu, a Bíblia diz lá em Marcos, eu marquei aqui em Marcos capítulo 10, a palavra de Deus diz que aquele cego, ele começou a gritar. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar. E todas as pessoas começaram a dizer para ele, cala a boca, fica quieto, cego. Você não está vendo que Jesus está ocupado? E ele começou a gritar e começou a chamar Jesus. E quando Jesus parou e ouviu aquele clamor, ouviu aquelas palavras de adoração, ouviu aquele anseio por um novo de Deus, a Bíblia diz lá no versículo 50, diz assim, e ele lançando de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Como assim, pastora? Por que o cego Bartimeu perdeu esta capa? Por que ele lançou de sobre si, ele tirou a sua capa e foi até Jesus? Sabe por quê? A capa que não é de Deus sobre você tem que ser retirada. A capa que não foi Deus que colocou sobre você tem que ser retirada para que você cumpra efetivamente o chamado de Deus em sua vida. O cego Bartimeu recebeu a unção de Deus, o cego Bartimeu recebeu a cura de Deus somente porque ele decidiu e tirou, se despojou de toda mentira, de falência, de ser mendigo, de ser doente, de ser enfermo, de ser cego, de ser abandonado. Ele tirou aquela capa de comiseração e disse, eu te quero, Jesus, eu quero a sua capa, eu quero o seu chamado, eu quero a sua missão, eu quero o seu toque, eu quero a sua vista. Amém? Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você hoje, em nome de Jesus, não vai andar com nenhuma capa mentirosa sobre você. Em nome de Jesus, que você vai andar com a capa que o Senhor delegou sobre você. José, em todo o tempo do Egito, não tinha mais fisicamente aquela capa de várias cores, mas espiritualmente José nunca perdeu aquela capa. Em nome de Jesus, ele nunca perdeu aquela capa. Amém? E aquele homem, o cego Bartimeu, ele adquiriu uma nova vida, uma nova veste, uma nova capa, uma nova cura, uma nova realidade para cumprir o seu chamado. Então hoje, em nome de Jesus, eu selo esta semana com esta palavra profética sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que a capa do Senhor, que as suas vestes, em nome de Jesus, não
importa os intentos de Satanás contra você, não importa se ele quer te destruir, e graças a Deus que ele quer te destruir, sinal que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sinal que ele fica incomodado com as suas roupas, incomodado com o seu manto, incomodado com a sua marca, incomodado com a sua capa. É por isso que ele quer tanto tirar, mas ele não pode, porque aquilo que Deus sela, homem nenhum pode tirar. Em nome de Jesus, eu profetizo essa palavra sobre você, eu profetizo essa unção sobre você, eu profetizo em nome de Jesus esta capa sobre você, eu profetizo esse novo tempo sobre você, eu profetizo essa nova glória sobre você, eu profetizo em nome de Jesus. A marca do Cordeiro, a marca do Cordeiro, a marca do Cordeiro, a marca que o Senhor determinou sobre vocês. Nós já vamos voltar no Instagram, amém? Em nome de Jesus. A marca que o Senhor instituiu sobre você, em nome de Jesus. Queridos, não é circunstâncias. Circunstâncias não nos tiram a marca. Circunstâncias e problemas nessa vida não tiram a unção que Deus delegou sobre nós. A unção que Deus delegou sobre nós, em nome de Jesus, é intocável, intocável, em nome de Jesus. Esta palavra hoje, em nome de Jesus, é para você. É Deus que gera isso em você. É Deus que estabelece isso sobre você. É Deus que estabelece isso sobre a sua casa. É Deus que estabelece a unção que você determina neste mundo. Por isso que o seu chamado é muito importante. Os seus dons são muito importantes no mundo espiritual, queridos. É importante atuar legitimamente. A Bíblia diz que você só terá capa. Em 2 Timóteo diz isso, que você só para militar legitimamente, você tem que ter a capa apropriada para isso. E em nome de Jesus, nesta tarde, eu declaro que a capa do Senhor vem sobre você. A capa do Deus Todo-Poderoso vem sobre você. Oh, glórias, nós vamos adorar agora ao Senhor. Nós vamos dizer para Ele o quanto Ele é bom, amém? O quanto nós ansiamos pelo Senhor, o quanto desejamos, o quanto é importante para Ele saber que nós o amamos, amém? Oh, glórias a Ti, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos orar. Obrigado, 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 Senhor. Oh, Senhor, nesta tarde, Senhor, há algo profético sobre as nossas vidas, Senhor. Há algo, Senhor, em nome de Jesus, que permeia no mundo espiritual. Eu sinto, Senhor, os ares espirituais, ó Pai, em movimento. Eu sinto, Senhor, os ares espirituais em movimento, porque aquele que está no seu destino, aquele que está no caminho certo, aquele que está proferindo as palavras certas, aqueles que estão atuando certo, são visíveis, Senhor, ao inimigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu sinto no mundo espiritual hoje. Eu sei que é luta, Senhor, eu sei que é luta no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, algumas partes, Senhor, de algumas capas foram, Senhor, rasgadas. Algumas capas, Senhor, hoje foram, Senhor, defraudadas, foram machucadas. Como a capa de José foi manchada com o sangue, não o sangue do Cordeiro, o sangue da ressurreição, mas um sangue de morte, um sangue com cheiro de morte. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agora interceder por cada chamado, Senhor, e cheiro de morte.
toque de morte, ação de morte do Senhor seja cancelado no mundo espiritual em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, seja hoje, Senhor, limpa as vestes dos teus filhos. Limpa agora, Senhor, as vestes. Senhor, comece agora, Senhor, a construir, Senhor, aquilo que o Senhor delegou no céu, aquilo que o Senhor sonhou no céu, aquilo que foi sujo. Aquilo que foi sujo, aquilo que foi machucado, que foi sujo, em nome de Jesus eu te peço, Pai querido, que seja, Senhor, em nome de Jesus, tirado do mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja rema e eficaz sobre cada um aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres segundo o seu coração, para atuar legitimamente. Abençoa cada um que está vendo esse vídeo, abençoa cada um que vai ver este vídeo, que vai assistir essas palavras proféticas, que vai receber esta oração profética, que vai receber esse desígnio profético. E semana que vem, em nome de Jesus, Pai querido, nos cele com o novo do Senhor. Que essas semanas sejam semanas gloriosas, Senhor, a partir da minha vida. Que essas semanas sejam semanas excepcionais, Senhor, em nome de Jesus, em nossas vidas, para que o Senhor nos leve num novo patamar e numa nova glória, em nome de Jesus. Hoje está com um fogo tão grande neste lugar, em nome de Jesus. Hoje o Senhor está falando tão tremendamente que está difícil acabar essa live, mas eu te abençoo em nome de Jesus, abençoo a sua casa, eu abençoo as suas vestes, eu abençoo a sua capa, eu abençoo o seu chamado, eu abençoo os dons que Ele colocou sobre a sua vida, em nome de Jesus, e tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Beijo a todos, amo vocês em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E não esquece, eu vou deixar o WhatsApp, o número, para que você pegue o seu teste de dons, que você faça, que você medite nessa palavra de hoje, que você seja um corajoso de tomar posse da sua capa, do seu chamado, e que na terça-feira que vem, às 17 horas, não me abandona, tá bom? Fica comigo nessas semanas, em nome de Jesus, que nós vamos ver muitas coisas gloriosas do Senhor, amém? Até terça-feira que vem, às 17 horas, compartilhe com outros, chame outros para estarmos conosco e vamos falar de estilo ministerial, como vamos atuar, amém? No lugar do nosso chamado, fazendo os nossos dons, exercendo os nossos dons, da maneira como o Senhor determinou em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Beijo. Deus abençoe. Amém. Tchau.